Oi, gente, boa noite. Está começando a nossa entrevista de hoje aqui no Instagram. E hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante, que é relacionamento familiar tóxico. Muita gente já tinha pedido para mim para trazer um especialista para falar sobre esse assunto, já que essa toxicidade dentro dos relacionamentos familiares é um tema muito presente, né? E por que esse tema é importante? Porque quando a gente vem para esse mundo, a gente aprende que a nossa família é a nossa base de sustentação. Que quando a gente tiver algum problema, quando o mundo te machucar, você volta para casa e você vai contar com o apoio da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos ou da pessoa que te criou, né? Tem pessoas que não são criadas por mãe e por pai, mas tem a sua família, né? Então, a gente achou importante falar disso porque é um tema que, quando eu anunciei que ia fazer a live sobre esse tema e abri uma caixinha de perguntas para que as pessoas enviassem questões para a gente, choveu de perguntas, né? As pessoas não se sentem muito à vontade para falar sobre isso porque há muita culpa. Ninguém quer falar da sua família, ninguém quer falar da sua mãe, ninguém quer admitir que tem problemas em casa. É uma questão que tem muitos estigmas, né? E a gente precisa aprender a encarar esse tipo de situação para que a gente consiga ter uma vida, se possível, mais harmoniosa com os integrantes da nossa família. E quem vai nos ajudar a compreender esse assunto é a Tayana Broto. Ela é psicóloga clínica, acho que ela já está por aqui. Eu vou olhar aqui se a Tayana já solicitou a participação dela, para que a gente possa colocar ela aqui nessa conversa. A Tayana já entrou aqui, vou só esperar ela solicitar a entrada. Aproveitar para mandar um grande abraço para as pessoas que já estão por aqui, né? A Lai Maciel, a Macedo Márcia, a Suzy Locutora. Obrigada a vocês pela participação, gente. Pronto, a Tayana já está pedindo para entrar aqui. Vocês, avisei para vocês durante a semana, o Del Filho e o Ciro Zatelli não vão conseguir participar da nossa live hoje, porque eles estão em compromisso profissional. Então hoje a gente vai fazer a live só com a Tayana e comigo, tá bom? Tayana, boa noite, obrigada pelo seu tempo, obrigada por aceitar bater esse papo com a gente, tá? Boa noite, Valéria. É um prazer estar aqui conversando com você, esclarecendo as dúvidas, falando de um assunto tão importante, né? Que é tabu, como você falou, que tem muitos estigmas, mas que é importante a gente abrir esse espaço para discutir essas questões e ajudar as pessoas que passam por isso, né? Exatamente. Então eu pesquisei, né? Eu sempre, quando vou falar sobre um assunto, eu gosto de falar com pessoas que são especialistas. Muita gente pergunta, Valéria, mas por que você não me chamou? A gente vai ter outras oportunidades de falar com outras pessoas também. Mas assim, eu queria muito, quando pesquisei sobre esse tema, vi muitos artigos da Tayana, vi muitos vídeos também falando sobre esse tema. E me deixou muito curiosa também, porque eu achei que é alguém que pode colaborar com a gente. Obrigada, Suzy, dizendo que gostou do tema. Tayana, como eu falei no início da live, quando a gente fala de relacionamento familiar tóxico, as pessoas meio que ficam receosas. Nossa, mas minha família é tóxica. Tem gente que nem gosta de tocar nesse assunto porque não consegue enfrentar esse tipo de... Nossa, minha mãe é tóxica, meu pai, meu irmão, meus tios, enfim. Mas a gente sabe que isso é um problema. As pessoas passam por esse tipo de problema. Eu já tive problemas na minha família. Eu acho que problemas são normais, né, com a nossa família. Agora, Tayana, eu queria primeiro, na verdade, antes da gente fazer as perguntas, né, a gente precisa apresentar a nossa convidada, né? Eu hoje estou sozinha, então fica tudo nas minhas costas aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho de você. Quem é a Tayana Broto? Você mora onde? Para que a nossa audiência identifique a Tayana. Então, Valéria, eu sou psicóloga clínica, né? Eu sou especialista em terapia comportamental pela USP. Moro em São Paulo, aqui na capital. E tenho aí vários projetos, inclusive o meu Instagram, que eu estou falando com vocês, é um projeto novo que eu converso com psicólogos que estão ali fazendo uma transição de carreira, indo para a área clínica. Mas eu tenho aqui vários consultórios e eu supervisiono uma equipe grande de psicólogos e atendo também clinicamente, né? E então, assim, esse assunto é um assunto recorrente aqui para mim, tá? Eu atendo famílias, inclusive, atendo casais, e isso aparece muito no consultório. Então, acredito que vai ser bem bacana esse nosso bate-papo e espero contribuir bastante com vocês. Obrigada mais uma vez pelo convite.
A gente que agradece. Inclusive aqui em Ilhéus tem muitas, Ilhéus, nesse eixo Ilhéus e Itabuna, tem muitas faculdades de psicologia e a gente vai perguntar no decorrer dessa live também. Esse trabalho que você tem é uma espécie de mentoria, né, para psicólogos que querem impulsionar a carreira, pelo que eu entendi é isso, né? Exatamente isso, porque eu já faço isso há 10 anos, né? Aqui nos meus consultórios presenciais. Eu sou cofundadora também da Psito, que é uma plataforma de terapia online, que hoje está com mais de 900 psicólogos cadastrados, tá? Então, assim, eu já faço esse trabalho há bastante tempo, que é supervisionando, orientando, mentorando psicólogos da minha equipe. E aí eu decidi que eu precisava expandir, né, essa minha comunicação e ajudar esses profissionais a colocarem a psicologia na prática mesmo, né? Tendo aí sucesso na profissão, tendo resultados e principalmente ajudando cada vez mais as pessoas que hoje a gente vive cada vez mais, as pessoas estão mais conscientes e abertas para falar de saúde mental, né? Então, eu vejo que a gente está nessa era da saúde mental, embora ainda tenha alguns tabus, mas as pessoas estão cada vez mais abertas e buscando, né, tendo sede por esse conhecimento, por essa consciência. Perfeito, então, é isso aí. Eu acho que vai ajudar muita gente sai da faculdade e não sabe para que lado vai. Eu acho que logo mais a Tayana vai tirar algumas dúvidas, ela também é empresária, então ela tem propriedade para falar nesse assunto também. Tayana, muita gente tem dificuldade de reconhecer que vive, que tem um relacionamento familiar tóxico, né? Que vive dentro de um ambiente familiar tóxico. Porque esse assunto, como a gente falou, é permeado por muitos estigmas. A família a gente tem a ideia de que família é aquele lugar que a gente se sente protegido. Imagina se minha mãe vai me fazer mal, se minha mãe vai fazer eu me sentir para baixo, se minha mãe vai fazer com que minha estima fique baixa. Meu pai, não, claro que não. Isso aí não existe. Tem alguma coisa estranha comigo. Geralmente esse é o pensamento que Exato. permeia a mente das pessoas. Não é isso? Exatamente. Então, como é que a pessoa vai identificar que ela está numa família tóxica? E normalmente o que acaba acontecendo, né? Essas pessoas é exatamente isso que você falou. Essas pessoas que falam que o problema, acreditam que o problema esteja com elas, elas buscam ajuda de uma terapia, de uma psicoterapia, e elas vão se dando conta no decorrer do processo que não é bem assim, porque a gente vive, e a minha metodologia me faz muito acreditar nisso, que a gente vive num ambiente, né? Que o ambiente controla o nosso comportamento, as nossas emoções, ela delimita ali como a gente se sente e nós também afetamos os ambientes, as famílias. Então eu falo para os meus pacientes o seguinte, que a gente não se conhece sozinho meditando no Tibete, né? Embora seja maravilhoso poder ter essa oportunidade, mas é na relação com o outro que a gente se conhece, conhece as nossas dores emocionais, conhece os nossos sentimentos mais profundos. Então, fazer essa análise é muito importante, porque quando você entende isso, Valéria, você tira muito da culpa e da carga que a gente carrega aí de geração em geração, que a gente tem que respeitar e amar, né, incondicionalmente pai e mãe. E aí, quando a gente começa a ter essa clareza, entendendo que os ambientes sim nos influenciam e a gente precisa entender desses ambientes para se conhecer, eu vejo que fica mais leve a trajetória, né? O processo de desenvolvimento e enfim, de autoconhecimento mesmo. E é engraçado porque quando eu falei de relacionamento familiar tóxico, sem nem mencionar o fator, sem nem dar destaque para a questão pai e mãe, eu percebo que a maioria das pessoas, quando a gente fala nesse assunto, elas pensam no pai e na mãe delas, ou nas pessoas que cuidaram, foram seus tutores, né? Não necessariamente um pai e a mãe. Mas eu acredito que seja pelo fato de que são as pessoas que são as suas primeiras referências, né? Então, o normal é que ali aconteça os primeiros conflitos e também os primeiros dissabores, né? Exatamente, porque querendo ou não ali, né, a figura, né, paterna e materna, como você mesmo falou, pode ser os tutores, eles
são ali referências, né, para a criança. Eles são modelos que vão educando a criança, que vão formando esse indivíduo. Então, a partir do olhar, quando eu falo olhar, olhar num sentido mais profundo, mais subjetivo, a partir do olhar desse pai, né, dessa figura paterna e materna, é que o indivíduo, a criança vai se desenvolvendo como um ser que é digno de amor, digno de acolhimento, digno de pertencimento. Agora, é importante também falar que não se restringe apenas, né, o relacionamento familiar tóxico, né? Ela não se restringe apenas à figura de pai e mãe, acontece entre irmãos, né? Agora, o núcleo familiar ali, a família de origem, é mais relevante, porque é onde tem essa convivência também maior, mais estreita, esses laços mais estreitos, e esses paradigmas e crenças que a gente carrega de geração em geração e que a gente precisa rever e modificar, né? Mas, Valéria, você me perguntou como que a pessoa que está vivenciando isso, ela consegue identificar. E eu falo o seguinte... Delimitar, no caso, né? O que é normal e o que é toxicidade. O que é um conflito familiar normal, corriqueiro, de um relacionamento problemático. Exato. Sabe qual é, assim, o que as pessoas mais têm que ficar atentas e alertas são aos próprios sintomas, tá? Porque quando a gente está exposto a um ambiente como esse, é natural, né, que você se sinta ansioso, estressado, irritado. Muitas vezes, essas pessoas, elas desenvolvem aí transtornos de ansiedade, transtornos depressivos. Então, os sintomas, eles são um alerta para você realmente parar, pensar, buscar ajuda, identificar o que está acontecendo com você, não apenas numa visão ali individual, mas ampliando essa sua análise, esse olhar. Como está o meu ambiente aqui, familiar, né? Quais são as pessoas que eu convivo? Como que são essas relações? Conflitos todos têm, mas é exceção ou é a regra, essa toxicidade, essa negatividade nas relações, né? Então, assim, prestar muito atenção na frequência com que isso ocorre. E às vezes é necessário até a pessoa anotar, né? Fazer anotações mesmo, como se fosse um diário, para que ela consiga ter mais consciência e identificar o problema. Perfeito. Tayana, a Luciene Pires está perguntando se a família pode estar sendo tóxica sem perceber ou sem intenção? Sim, sim, sim. A gente reproduz, né, comportamentos e pensamentos que a gente aprendeu, né? Por isso que eu não gosto de falar na palavra culpa, mas eu gosto de falar da palavra responsabilidade afetiva, né? Então, assim, sim, a gente vai reproduzindo padrões de comportamento sem a gente se dar conta. Por isso que, principalmente, né, a figura de pai e mãe precisa se atentar, né? Precisa olhar para as queixas e para os relatos dos filhos, por exemplo. Porque se eu não aprendo a escutar o outro, eu não vou perceber o que está acontecendo. E normalmente aí é que vem algumas crenças limitantes, né? Dos pais, por exemplo. Estou falando aqui, usando esse exemplo, né? Dos pais. Algumas crenças limitantes de que, não, meu filho tá exagerando, ele tá manipulando, ele tá querendo alguma coisa. E aí, se você fica só envolvido nesses pensamentos e nessas crenças, você não consegue mesmo olhar para o outro. Então, respondendo a pergunta da Luciene,
sim, você pode sem perceber. Então, ouça o relato dos filhos, por exemplo, sabe? Ouça o que eles estão dizendo, porque, por exemplo, quando você negligencia, né, a figura de pai e mãe, quando você negligencia o filho, quando esse filho não se sente compreendido, quando esse filho não se sente pressionado, estressado, sufocado, e ele traz isso no relato dele, no dia a dia dele, você começa a perceber que ele não está bem na escola, que ele não está bem no trabalho, que ele não está bem nos relacionamentos. Opa, deixa eu parar aqui. O que eu não estou percebendo? O que está passando aqui e eu não estou atenta, sabe? Então tem que ter aquele olhar mais minucioso diante dos comportamentos mesmo, né? Dentro de casa. Mas o principal, Valéria, é assim, se a pessoa já está, né, como no caso dessa, ela já está mostrando interesse, se preocupando com isso, já é um passo muito significativo, porque a consciência e a aceitação de que sim, você pode estar errando, falhando, sem saber, inconscientemente, é o primeiro passo. E muita gente é resistente, muitas famílias são resistentes e não aceitam. Aí o problema nunca se resolve. Entendi, Tayana. Então, pelo que você falou, uma relação tóxica é aquela relação que faz você se sentir para baixo, frustrado, aquela sensação de que não estou sendo ouvido pelas pessoas que são importantes para mim. Então, isso aí já é um sinal de toxicidade. Talvez não aquele nível mais elevado, mas já começou o ciclo de toxicidade dentro da família. Exatamente. Então, assim, você não se sente ouvido. Tudo que você fala é minimizado, né? As pessoas não se interessam pela sua vida. Então, assim, você compartilha situações, sempre vem ali um peso ou alguma situação que coloca a pessoa realmente para baixo, que desestimula a pessoa, né? Comparações também são sinais que muitas vezes são comportamentos que acabam prejudicando essas relações, porque a pessoa não se sente querida, única, né? Individual, porque ela está sempre sendo comparada ou com o irmão, ou com algum familiar. E aí, realmente, essa pessoa que sofre isso, ela vai se sentindo insignificante, invisível, não amada. Isso afeta completamente a autoestima, né? Porque você também fica sempre em alerta. Você fica sempre em alerta, porque você também tende a ser culpado por todos os problemas. São pessoas que ali fazem muita manipulação, chantagem emocional. Então, essa pessoa, ela não se sente digna de amor. Ela não se sente capaz. Tudo nela é um problema. Tudo. É inadequado. É inadequado, exatamente. Porque ninguém olha para ela, ninguém enxerga as qualidades dela, o que ela tem de bom. Engraçado, Tayana, te ouvir dizendo isso, que eu percebo que é muito comum, baseado no que você está me falando, quando a gente conversa com um amigo, quando a gente conversa com um colega de trabalho, quando a gente conversa com as pessoas no nosso cotidiano, é muito comum esses relatos. Né? Aproveitar e mandar um abraço aqui para o Valderico Júnior, que está assistindo a nossa live aqui. Abraço para você, Júnior. Se candidatou aí recentemente a deputado federal. Parabéns para você. Votação bem expressiva, inclusive. Então, Tayana, o que é que eu percebo? Eu anotei algumas características que eu ouvi das pessoas com relação a essa questão da toxicidade, né? Você não pode dizer o que você pensa, né? Você não pode ser quem você é, porque aquelas pessoas acham que se você fugir daquilo que na cabeça dela é o correto, é o padrão, você já é considerado fora da curva. E isso não é legal. Por quê? Porque ali já tem um padrão estabelecido. Todo mundo da minha família, vamos supor, ninguém da minha família bebe. Um exemplo. Eu bebo. Então, eu já saí do que era o padrão da minha família. Então, eu não sirvo mais para estar ali dentro, num contexto harmonioso, digamos assim. Porque em todos os ambientes que eu estiver com a minha família, que eu beber,
eu vou ser sempre criticada, eu vou ser sempre julgada. Isso é só um exemplo, tá, gente? Então, quem não se enquadra nesse modelo que a família espera, né? Que é seguido pela maioria dos componentes, é considerado uma espécie de desertor. Eu escolhi essa palavra para poder dizer. Do quê? Não ouvi. Desertor. É uma pessoa que fugiu totalmente do que era esperado. Entendi. Uhum. E é muito, muito importante a gente... Nossa, excelente esse seu comentário, essa sua observação, né? Porque, assim, você trouxe o exemplo da bebida, né? Na teoria, Sim. né? Essa família que não bebe e esse membro que tem esse comportamento diferente, aparentemente quem está certo é a família, né? Exatamente. E eu não estou falando de quem bebe para ficar bêbado. Estou colocando um exemplo em que uma pessoa bebe socialmente no meio de pessoas que não bebem. Né? Para ficar bem claro, para não achar que é um alcoólatra e que quer estar certo dentro da situação. Eu vi aqui um comentário também, né, da Mandovix. Fui ignorada por minha família por não seguir a mesma religião que eles. Não falam comigo há cerca de 10 anos. Olha isso, né? Então, assim, a família delimita o que é certo, o que tem que ser, o padrão, e a pessoa que não se adequa a esse modelo, ela não é aceita. Ela é negligenciada, ela é rejeitada, ela é excluída, ela não serve. E assim, cadê o respeito, a individualidade, as escolhas? É isso que eu falo sempre para os meus pacientes, assim. Nós, né, enquanto pai e mãe, eu sou mãe de um menino de 5 anos, a gente tem que tomar muito cuidado com as projeções que a gente coloca nos nossos filhos. Expectativas, verdade. Expectativas, a gente projeta muitas vezes medos, inseguranças, frustrações, ou então até desejos que a gente não construiu nos nossos filhos. E é aí que pode ser um erro muito grave, porque eu preciso olhar para essa criança, para esse indivíduo, não com a minha perspectiva, mas enxergando quem ele é na essência, no que ele perspectiva gosta. De outro, né? Isso é a verdadeira empatia. Olhar para o outro na sua essência, sobre a perspectiva dele e não sobre a minha. E nós, pais e mães, sim, vamos educar, vamos orientar, vamos transmitir valores, mas a gente não pode negligenciar e enxergar esse filho como um indivíduo único. Uma extensão de você, digamos assim. Uma extensão de você, porque a gente precisa se tratar, se cuidar, se conhecer, para não fazer isso com os nossos filhos. Porque eles precisam ser livres para serem felizes, para fazerem as escolhas dele, para construírem as histórias deles. Muito bom essa fala. Mandar um abraço aqui para Dida Cabeleireira, grande abraço, Dida Ré, acompanhando aqui a nossa live, muito importante esse tema, esse exercício é contínuo, me sinto como a Tayana diz, negligenciada, rejeitada, verdade, a gente percebe que é uma coisa, como eu falei, muito comum, né, Suzy locutora também assistindo a gente, grande abraço para Suzy. Tayana, muito bom isso aí que você está falando, eu acho que isso aí já está ajudando muita gente, vai ajudar muitas famílias também que assistirem, inclusive, gente, essa live vai ficar postada depois no meu YouTube, no meu canal, tá bom? Então, quem quiser depois, eu vou passar o link e vou postar lá no feed do meu Instagram para que vocês possam acompanhar depois, caso queira mandar para alguém também. Então, Tayana, esses conflitos que ocorrem com a nossa família, eles geralmente são permeados por muitas contradições, né? Porque ao mesmo tempo em que alguém nos faz mal com as suas condutas, com as suas atitudes, alguém da nossa família, né, como a gente está falando, que nos manipula muitas vezes e a gente acaba não percebendo isso, há também aquela ideia consolidada de que nossa família é algo sagrado, né? Que possui laços sanguíneos com a gente. Então, seria supostamente errado, eu não sei se eu utilizar alguma palavra inadequada, você pode me corrigir, tá, Tayana? Uhum. Que é supostamente errado se afastar, né? Que é errado você impor limites, dizer o que você pensa, exigir respeito.
Então, assim, como é que eu vou confrontar minha mãe? Eu não posso confrontar minha mãe, ela é minha mãe, eu tenho que aceitar o que ela diz. E a gente sabe que esse tipo de postura acaba fazendo com que muita gente sofra na vida adulta. Exatamente isso. E aí o sentimento que vem é de culpa, de medo, de vergonha, né? A pessoa ela passa a se sentir muito culpada por ter esses pensamentos, por pensar diferente dessa família, por se sentir dessa maneira. Porque tudo que nós queremos é se sentir pertencente, amado e pertencente. A gente quer pertencer, todo mundo, gente, sem exceção. Então, assim, essa pessoa que é diferente, né? Esse membro da família que é diferente da família, ela não queria estar sentindo isso. Muitas vezes ela não queria ser diferente. Então, imagina o conflito dessa pessoa que passa, o conflito existencial que passa, porque vem carregado ainda mais quando envolve religião, é pior ainda, porque são um sistema de crenças extremamente rígidos, ainda mais, né, dependendo da religião. Então, assim, pai e mãe são figuras sagradas, eu tenho até que venerar, eu devo um respeito incondicional e eu preciso ser aquilo que a minha família espera de mim. Eu preciso atender as expectativas. Então, eu preciso me encaixar, eu preciso me enquadrar para ser aceito por essa família. Olha todo o conflito existencial e emocional. Como que essa pessoa que está passando por isso, ela não vai ter ansiedade, estresse crônico, exaustão mental, crise de pânico, quadro depressivo, bipolaridade? Como? Se no começo eu falei que o ambiente influencia assim na maneira como a gente se sente. Verdade. A Suzy está falando aqui de pais que não aceitam a condição sexual dos filhos. Também é um problema muito recorrente. Principalmente nos dias de hoje, em que há essa luta pela aceitação das pessoas que têm orientações diferentes. Exatamente, exatamente. Então, assim, é muito sofrido e eu vivencio isso aqui no consultório, né? E por isso que eu não faço, Valéria, um trabalho individual com os meus pacientes. Eu chamo a família, tá? Quando eu vejo que é possível, como figura de autoridade, eu envolvo a família no tratamento, porque eu preciso ajustar esse ambiente. Por isso que eu treino psicólogos para fazerem isso também, que nós psicólogos fomos ensinados que a gente precisa ter um distanciamento do paciente, que a gente precisa só tratar o paciente ali única e exclusivamente, mas esse paciente está num contexto de vida. Então, como figura de autoridade, eu me sinto responsável por isso. Às vezes eu não consigo, às vezes é até melhor não ter o contato com a família, porque a família definitivamente não está aberta. Né? Quando isso acontece, realmente é problemático, é difícil, porque é como você falou, nem todo mundo vai aceitar. Minha psicóloga quer falar com você, mas ela quer falar o que comigo? A pessoa às vezes até vai conversar com você, mas na hora que você abre a caixa de diálogo para mostrar, será que o caminho que você está seguindo é o melhor caminho? Acabou a conversa. Então aí você já não consegue mais ultrapassar aquele limite. Aí que tem a técnica, né? Aí que tem a técnica. A gente precisa trazer essa família para dentro dos consultórios e criando vínculo, entendendo, porque muitas vezes esses pais, por exemplo, né, falando em pai e mãe, que são tóxicos, que são abusivos, que usam de manipulação e chantagem emocional, às vezes eles também não têm consciência, porque eles também foram ensinados assim. Então eles também têm as suas dores, né? Perfeito. Geralmente quem magoa foi magoado, né, Tayane, em algum momento da vida também. Por isso que Rosenberg fala bastante do seguinte, atrás de um comportamento agressivo, ofensivo, tem necessidades emocionais não atendidas. Né? A importância de procurar ajuda, né, de procurar um profissional, porque tem coisas que realmente não dá para você só
conversar com um amigo. É importante conversar com um amigo, às vezes tem aquela palavra que vai nos confortar momentaneamente, mas se aquilo realmente está passando dos limites, a Tayana, inclusive, vai falar daqui a pouquinho quando é que a pessoa deve procurar ajuda, né? Quando é que a pessoa deve procurar um profissional para te ajudar a compreender melhor esse tipo de dinâmica que acontece dentro da família. A Tayana vai falar sobre isso também, está aqui no meu roteiro. Tayana, dando um tratamento informal para conflitos familiares, muita gente diz que confrontar não é o melhor caminho, né? Outras perspectivas dão conta de que ser passivo diante da situação também não é o caminho, né? Há como estabelecer um meio termo entre o confronto e a pacificidade e gerenciar bem esse conflito com a família, tipo essa coisa de você confrontar e ao mesmo tempo você ser passivo para que não gere um mal-estar e haja um afastamento quando não há necessidade de haver um afastamento, que talvez tenha momentos que é melhor se afastar. Exatamente. É assim, até chegar no afastamento, né, essa pessoa que é vítima, no caso, que sofre, né, ela vai fazer inúmeras tentativas. Ela vai tentar, porque ela não quer esse afastamento, entende? Ninguém quer. A gente quer pertencer, a gente quer ser aceito, né? Esse afastamento, muitas vezes, ele acontece depois de uma exaustão tão intensa, tão forte, e uma desesperança, né? Nada do que eu faço funciona, então não há nada mais a ser feito. Eu estou exausto, agora eu preciso cuidar de mim. Aí a pessoa acaba se afastando mesmo. Mas antes disso tem várias etapas, né? Agora, é o ideal, né? A gente conseguir encontrar o equilíbrio, né? Que é o que a gente chama de comportamento assertivo. Você colocar e expressar a sua opinião de uma forma assertiva, sem ser agressivo e sem também se calar. Porque o que acontece, e é muito comum, até como um efeito colateral de todas essas intercorrências, é que essas pessoas que sofrem isso, elas acabam se isolando. E muitas vezes, por se isolar, porque elas se sentem tão inadequadas, elas acabam deprimindo. E elas se isolam, por que elas se isolam? Elas se isolam para se proteger, para resguardar o pouquinho de energia que elas ainda têm, né? Diante de tanto abuso, de tanta chantagem, de tanta culpa, de tanta... que elas acabam se afastando, né? E elas vão guardando. Então, assim, por isso que é muito importante, como você falou, buscar ajuda para você entender tudo isso que está se passando com você. Para você ter essa leitura e ter essa consciência, porque ter a consciência te ajuda a não se sentir tão inadequado assim. E a partir disso, você resgata um pouco da sua autoestima. Quando você... Compreendo. Hã? Compreendo, pode falar. Quando você se sente mais fortalecido emocionalmente, quando o quebra-cabeça começa a se encaixar melhor e você passa a ter clareza da frequência com que isso acontece, que é sim um relacionamento, uma família tóxica, você consegue até ser mais assertivo, porque você não fica tão refém, tão dependente da aprovação dessa família. Você passa a se aceitar mais na sua individualidade, se autoconhecendo. Não é fácil, não é um processo simples, não é do dia para a noite. Mas você passa a se aceitar melhor e aí aquelas falas ofensivas, agressivas dos familiares não te atinge tanto, né? Porque também você não vai fazer a terapia e todos os seus problemas serão resolvidos. Digamos que você aprende a gerenciar melhor essas coisas que acontecem, né, Tayana? Pelo que você está falando. E assim, muitas vezes a solução não está
dentro ali da família, tá? Porque se a família não tá aberta, né? Muitas vezes isso não acontece, a família não tá aberta, ela tá ali rígida nos padrões, nos pensamentos, dentro da bolha, dentro da bolha dela, e não tá disposta, né, a se abrir e se reinventar e se modificar. Então, o que acontece? Muitas vezes essa pessoa que é vítima, ela precisa buscar uma rede de apoio fora. Fora, ela precisa se encontrar profissionalmente, o propósito dela, buscar aquilo que faz ela se sentir bem, buscar pessoas que façam ela se sentir bem, que acreditam nela. Por isso que o papel do terapeuta é muito importante, né? Mas não é só do terapeuta. Você tem que buscar e se expor e construir relações mais saudáveis, sabendo que você não quer viver aquilo, porque você sabe o que é ruim. Você não pode entrar num relacionamento abusivo e tóxico conjugal. Porque você tem que ter clareza que você não quer aquilo. Você merece, sim, pessoas que te tratam bem, que te admiram, que olhem para você. Óbvio que todo mundo tem aí pontos a serem melhorados, mas que olhem para sua essência, para suas características positivas e que te encorajam para a vida. Tayana, só uma dúvida. Você falou de que a pessoa precisa construir uma rede de apoio para que ela pode. Isso vai ser o quê? Uma espécie de subterfúgio. É o lugar para onde ela vai, já que não é para a família dela que ela vai, já que ela está tendo esses problemas e aquela dinâmica não vai ser mudada, né? Então você falou que ela não pode buscar pessoas, então, que vão tornar isso pior. Foi isso que você disse? Tipo, ela ela está procurando, ela vai se envolve, por exemplo, num relacionamento problemático. Pronto, piorou tudo. Exatamente, porque ela vai estar repetindo o padrão. Por isso que a gente precisa ter muito autoconhecimento e muita análise e reflexão da nossa vida. E o processo do autoconhecimento é um processo sem fim, né? Então, assim, eu não preciso ser agressiva com o outro, né? Porque eu não aceito determinadas coisas, mas eu não quero isso para mim, né? O que eu quero para mim? A gente precisa olhar para aquilo que a gente quer e aquilo que a gente também não quer, né? Como eu mereço ser tratada, como eu gosto, onde é que eu me sinto bem, quais são esses espaços, quais são essas pessoas que eu me sinto bem. Se eu perceber logo que eu não estou sendo bem tratada ou que eu estou sendo abusada, saia. Não insista. Saia logo. Busque Perfeito. relações reforçadoras. Tayana, outra coisa que acontece muito é que em relações familiares difíceis, muitas vezes as pessoas tentam conversar, estabelecer esse diálogo que você disse. É importante conversar, dizer o que te incomoda, né? Só que como você falou também, você já falou, porque no decorrer da conversa vai sempre misturando e a gente acaba respondendo algumas coisas já, né? Uhum. Só que tem gente que não está aberta ao diálogo. Tem pessoas que você vai dizer, olha, irmão, eu não gosto quando você faz determinada coisa comigo. Isso me incomoda, isso me deixa triste. Mas a pessoa não quer, eu não quero saber. Eu não quero saber se isso te incomoda, eu vou continuar fazendo. Isso, bem como com o tio, bem com a avó, com o primo, não importa, né? Então, ela não tem nem sequer a oportunidade de tentar entender o lado daquela pessoa que está se queixando, fazendo aquela queixa, né? Então, como melhorar uma relação com uma pessoa que não está aberta ao diálogo? Agora, eu acho que eu te coloquei numa situação difícil. A pessoa não quer diálogo, eu não quero. Como é que eu vou melhorar uma relação com a pessoa que não quer diálogo? Como é que funciona? É sobre o outro, não sobre você, né? Se o outro não quer, muito provavelmente, ou ele está confortável na posição que ele está, porque ele tem ganhos, ele consegue aquilo que ele quer, e aí nessas horas entra muito as chantagens emocionais, as manipulações, né? Então, é um ciclo vicioso que se retroalimenta a partir do momento também que você, não necessariamente com o diálogo, mas você pode sim ter ações, ter condutas que colocam limite. Por exemplo, Tayana.
Por exemplo, assim, aqueles familiares que só se aproximam, só são afetuosos quando, Quando querem alguma coisa. quando querem alguma coisa, quando lhe convém, né? E aí você, na esperança de que essa pessoa esteja te compreendendo, esteja mudando, você cede. E aí você sempre cede. E aí você sempre cede. E aí você sempre cede, né? Então, esse é o ciclo do abuso. Então, se tem alguém ali que abusa, tem alguém que permite ser abusado. A partir do momento que você identifica como você se sente, se conhece, você fala assim: não, eu não mereço isso, eu não quero mais isso. Você passa a não tolerar mais, você coloca limites, você não aceita, você não entra na manipulação, você não cede. Sabe por quê? Porque você já desistiu de ser amado. Você não quer mais isso, você não acredita mais nisso. Então, muitas vezes, essa desistência ela é positiva, tá? Essa desistência é positiva, porque você entra num processo também de aceitação. Ou seja, o outro estabelece condições para te amar, e essas condições geralmente são benefícios. Por exemplo, eu gosto, eu vou te dar atenção, Tayana, se você fizer algo por mim, se você puder me fazer um favor. Aí, naquele momento, eu tenho sua atenção, só que isso confunde um pouco a cabeça da pessoa, né, pelo que eu estou percebendo, porque eu acho que eu tenho a atenção que eu quero quando eu faço alguma coisa. Então, isso vai se perpetuar, como você falou. Eu só vou ter atenção quando eu fizer alguma coisa. Exatamente, a pessoa que está ali naquela situação, ela não se dá conta disso, né? Ela não se dá conta, porque, enfim, virou ali um condicionamento. Ela foi condicionada a esse modelo, né? Por isso que é importante a gente ter amigos, a gente falar sobre o assunto, porque daí a gente fala, opa, mas então não é assim? Não é assim que funciona? E assim, gente, só abrindo um parênteses, que assim, é claro que as relações, elas são baseadas na troca. A gente não pode também ser hipócrita e falar assim, não, amor incondicional, né? Claro que isso é uma fantasia, é utópico pensar dessa forma, né? Mas é aquela coisa, eu te dou, você me dá, eu te dou, você me dá. Então, assim, eu também preciso receber algo nessa relação. Então, assim, quando eu não tô bem, quando eu não atendo às expectativas, eu sou acolhido, eu sou ouvido, as pessoas se importam comigo, se preocupam comigo, né? Percebo. Gente, a gente está falando aqui sobre relacionamento familiar tóxico. Eu sei que tem gente que vai conseguir assistir isso aqui só depois. Eu sempre digo, Tayana, que sexta-feira, para estar na live, tem que ser alguém que realmente esteja muito comprometido com o assunto, né? Sexta-feira é dia de outras coisas, geralmente. Mas quem vai assistir essa live depois, vocês percebem que, como eu tinha dito, eu fiz alguns stories falando sobre esse assunto, desperta muitas coisas na gente que a gente fala assim, caramba, mas eu acho que eu já passei por isso, né? E não é por acaso, né? Porque como a gente falou no início, como a Tayana explicou, a nossa família é nossa referência desde o princípio. Então sempre vai ter uma coisa ou outra, o que não quer dizer que isoladamente aquilo signifique que, nossa, eu estou dentro de um problema muito, muito difícil de sair, porque tem pessoas que são sensíveis ao que você deixa transparecer. Tem pessoas que você consegue, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Tem pais que você vai dizer, olha mãe, você falou alguma coisa pra mim e eu me senti mal. Com essa comparação que você fez com meu irmão, por exemplo. É muito comum, quem tem irmãos, seu irmão é de determinado jeito, você não é. Seu irmão gosta de estudar, você não gosta. E cada um é cada um. Mas tem gente que quando você diz que te incomoda, que te deixou triste, a pessoa, caramba, eu machuquei uma pessoa que eu gosto. Então, não vou mais fazer isso. Eu vou tentar não fazer isso, né? E é como a Tayana falou, você pensar já é importante. Eu pensar que eu errei, eu ter consciência de que eu cometi um erro, já é um passo muito importante, né, Tayana? Exato, porque a ideia é daqui para frente.
entendeu? Eu tomei consciência, eu ouvi esse outro, não foi minha intenção. Porque muitas vezes não é intenção, né? Não é intencional. A pessoa ali, o abusador, ele não percebe, né? Em alguns casos não percebe, porque ele tá tão viciado nesse padrão também de abusar do outro, né? Que ele também não percebe. Então, assim, é importante sim a gente ter essa consciência, assim, eu vou fazer um esforço, eu vou me policiar, porque embora não tenha sido a minha intenção, essa pessoa se sentiu assim. Por isso que é importantíssimo a gente validar os sentimentos das pessoas. Não se, e o que eu vejo é as pessoas cada vez racionalizando e buscando argumento, não, mas e viram brigas e conflitos eternos. A gente tem que aprender a ouvir o outro, genuinamente. Ah, mas não foi sua intenção. Me perdoe, não foi minha intenção, eu vou me policiar, né? Um fenômeno muito recorrente, que eu acho que contribui com isso aí que você falou nos dias de hoje, é até uma expressão que existe, que é mimimi. Se você diz que alguma coisa te incomoda, mimimi, por favor, uma besteira dessa te machucou, eu não fiz nada demais, foi só uma brincadeira. Ah, eu falo isso com milhares de pessoas e ninguém se incomoda, só você. Então, eu acho que essa ideia também de que nós sempre devemos ser fortes e aceitar tudo de uma maneira, como se fôssemos imbatíveis, também não ajuda nesse tipo de situação. Exatamente. Fala muito, né? Geração mimimi, né? Mimimi. Então, assim, falar o que você está sentindo, prestar atenção nos seus sentimentos é mimimi, né? E cada pessoa é única, cada um tem uma história de vida, cada um enfrentou ali as suas batalhas, os seus desafios. Como que você vai dizer que o que o outro está sentindo, eu não estou dentro do outro, né? Você utiliza você como parâmetro, né? Você utiliza suas outras relações, mas esta pessoa aqui se sente assim. Se esta pessoa aqui se sente assim, você precisa mudar o seu comportamento, então, com esta pessoa. Se os outros não se importam, ou se os outros, enfim, ok, esta pessoa se sente assim. Muito bom isso aí que a Tayana falou. Tayana, agora vamos falar dos danos, né, que uma pessoa pode sofrer por estar inserido nesse ambiente tóxico, né? Depois de adulto, normalmente, né, é muito fácil a gente entrar nesse ciclo de eu vou me afastar, porque você já tem a sua independência econômica muitas vezes, então você pode, olha, eu vou sair de casa, vou morar só, venho aqui só esporadicamente, a gente não vai ter tanto contato e tá tudo bem. Né? É mais fácil também você procurar ajuda profissional, vou procurar um psicólogo para me ajudar a lidar com esse afastamento, com esse distanciamento que eu decidi fazer, que eu estou me sentindo melhor. Né? Só que uma criança, né, isso aqui também é importante para quem tem filhos pequenos, né, e não quer causar maiores danos depois na vida adulta, uma criança que é criada nesse ambiente tóxico, ela não tem recursos, né, nem recursos psicológicos, vamos dizer assim, nem recursos materiais, né, óbvio, para lidar com isso. Então, depois de adulto, né, que sequelas uma pessoa que se desenvolveu em um ambiente como esse, né, tão disfuncional como essa relação dentro de um ambiente familiar tóxico, ela pode desenvolver? Você já falou alguns, né, mas eu acho que tem mais, né? Que tipo de problemas essa criança, depois de adulta, pode desenvolver por conviver dentro de um ambiente como esse? Muita, né, baixa autoestima. São pessoas que não confiam em si própria, na sua capacidade, no seu potencial. Não se sentem merecedoras e dignas de amor, de afeto. Por isso que muitas vezes buscam também relacionamentos abusivos, conjugais, amorosos, abusivos, porque a referência que elas tiveram de amor era aquilo, né? Então, isso é normal, é assim, tem que ser, né? Os meus pais se tratavam assim, entre eles, é assim que são as relações, né?
E, assim, são pessoas que muitas vezes não conseguem nem progredir profissionalmente, né? Porque acaba abalando a vida como um todo, né? A gente não nós somos seres ali integrados e uma coisa afeta na outra. Então, são pessoas aí que têm muitas consequências. Problemas com amigos, amizades também, né? São pessoas que têm muita dificuldade também em se posicionar, em se colocar, em expressar sua opinião, porque elas se sentem com baixa autoestima, com insegurança. Tudo que eu faço é inadequado, eu não tive reforço da minha família, eu não fui olhado, eu não tenho o meu valor. Então, como que eu vou aqui pleitear um cargo mais importante na empresa? Como? Se eu não tenho valor? Se eu não sou nada? Se o meu irmão é melhor? Né? Se você acaba também só tendo rótulos, né? Ah, não, se você é um preguiçoso. Você sempre foi preguiçoso. Você nunca gostou de estudar, né? Esses rótulos também são muito perigosos. E a pessoa cresce achando que isso é uma verdade absoluta. E não só aqui no racional, tá, gente? No emocional, no sentimento. É o que a gente chama de terapia dos esquemas, né? Ela constrói aí esquemas de inadequação, de não estima, de incapacidade. Elas são pessoas que se expõem para aquilo que elas querem. Então, vão em busca dos sonhos dela, porque afinal de contas, eu não vou conseguir mesmo, eu sou um fracasso. Então, pai, mãe, vocês que estão assistindo essa live, né? Vocês falam que vocês amam seus filhos, então é importante ter esse cuidado desde a infância, né? Essa posição de poder no sentido de essa coisa vertical, de poder no sentido vertical, de eu mando, você obedece, sem levar em conta essas particularidades, né? Como a Tayana falou, sem olhar o outro com cuidado, sem observar, né, o que está incomodando aquela pessoa pode gerar problemas no futuro. Então, você que ama o seu filho, né, que esbraveja, eu amo o meu filho é importante para mim, precisa ter esse olhar que a Tayana falou, esse olhar de atenção, né, esse olhar de cuidado com os sentimentos do outro. Não pode só amar nas redes sociais, né? Postar foto, a foto da família perfeita, o que é legal, eu não tô aqui criticando, eu acho muito bacana. Sim, claro. É expor as nossas alegrias, as nossas conquistas, mas não pode ser só isso. Dentro de casa é importante ter o diálogo. E para acontecer o diálogo, eu preciso me conectar com esse outro e abrir mão também das minhas verdades. Muitas vezes é mais sobre desaprender do que aprender. Tayana, você falou essa questão da foto, aí é bem engraçado, né? Nada contra, como você falou, postar foto em família, tudo bem. Mas é mais importante você estar bem dentro de casa e não postar foto do que estar bem na foto e dentro de casa ser só fachada. Exatamente. Eu falo assim, por isso que você estava falando, né, das consequências. Gente, eu vejo consultórias consequências todos os dias. Eu atendo adultos. Não tem como. O que eu vivencio aqui, né, vendo os efeitos colaterais, é muito sério isso. A gente tem sim, precisa ter muita responsabilidade afetiva com os nossos filhos. Né? A gente precisa ler, estudar sobre psicologia positiva, educação, parentalidade positiva. A gente hoje tem acesso ao conhecimento. A gente precisa desaprender algumas coisas para aprender o novo, né? E isso a gente constrói no diálogo. Não precisa eu estar certo e você errado. São pontos de vista diferentes. Não precisa chegar ao fim de uma conversa
numa conclusão. Não precisa ter um desfecho. Eu falo como eu me sinto, você fala como você se sente e a gente segue se percebendo, se policiando, se cuidando, olhando para o outro e evoluindo dia após dia. Não significa que não vai ter problema, não significa que não vai ter recaída, não significa que não vai ter conflito, mas é importante ter a conversa, porque a conversa abre espaço para a fala, abre espaço para essa pessoa se sentir ali acolhida e percebida e notada. E aí as pessoas falam, mas o que eu faço? Gente, isso já é o suficiente. Já é muito. Tayana, o que eu percebo, né, através dessas condutas que a gente está falando aqui, é que muita gente, mãe, pai, irmãos, enfim, qualquer pessoa que esteja dentro, né, desse escopo que a gente considera nossa família, perde às vezes muitas oportunidades, né, de viver coisas maravilhosas um com o outro, por não saber se relacionar com o outro, por não conseguir estabelecer essa relação respeitosa, onde a gente consegue entender as diferenças, onde a gente percebe que um filho, por exemplo, não é a extensão de um pai, de uma mãe. Eu não coloco um filho no mundo para ele ser uma Valéria que não conseguiu se realizar e vai se realizar através daquele filho. Então são muitos encontros que deixam de ser feitos, muitas viagens que deixam de ser feitas por uma coisa que poderia facilmente ser resolvida se você pudesse contar com os estudos, como você falou, você estudar por conta própria o assunto, procurar a ajuda de um profissional. Eu acho que, inclusive, quero até parabenizar a Tayana pelo preparo, né? Acho que a gente está tendo uma conversa muito proveitosa aqui. E a gente percebe o quanto é importante a gente conseguir aparar, na verdade, essas arestas para que a gente consiga viver coisas importantes com a nossa família. E também lembrar que nem sempre, como você falou, você vai conseguir. Porque tem pessoas que são irredutíveis, tem pessoas que não estão abertas. Olha, eu não quero sair da minha zona de conforto, isso aqui é bom para mim, e eu não quero melhorar para meu filho, eu não quero melhorar para minha mãe, porque a gente está falando também de relacionamento abusivo dos pais para com os filhos, mas também os filhos podem ser abusivos com os pais, né? A gente não pode esquecer desse detalhe, né? Exatamente. É que não é, assim, tão comum, né? Comum. Não é tão comum, mas... Até pela questão da hierarquia, né, Tayana? Mas acontece. Pais, às vezes, que perderam ali a autonomia, né? Enfim, recurso ali financeiro, e os filhos também não respeitam, abusam, manipulam. Então, assim, que são pessoas que estão em uma condição de vulnerabilidade, né? Então, tem, gente, tem. É uma via ali que acontece, né, dos dois lados, pode acontecer dos dois lados. E assim, Valéria, nós somos seres imperfeitos, tá? A gente também, para evoluir como pessoa, a gente precisa também aceitar as nossas vulnerabilidades, tá? Porque se eu tô sempre certo, se eu sou rígido, se a minha verdade é a única verdade, se os meus valores são o certo, eu não olho também, não me permito olhar para as minhas fragilidades, para as minhas imperfeições. Se eu não faço esse exercício também comigo mesmo, né, de me conhecer, de ter autocompaixão e empatia comigo mesmo, como que eu vou ter com o outro? Se eu não olho, se eu sempre quero colocar todos os meus problemas para debaixo do tapete, eu também não aceito os meus momentos de tristeza, não me acolho, não entendo que tá tudo bem, que eu posso ficar triste, que eu não preciso ser forte o tempo todo, que eu não preciso dar conta de tudo o tempo todo, né? Porque se eu não aceito a minha vulnerabilidade, eu vou cobrar isso no meu filho. Ah, mas eu consegui. Você também tem que conseguir. Tá, você conseguiu, mas a que custo você conseguiu? Passando por cima de tudo? Você sentia? Será que seu filho está disposto a passar por essas coisas que você passou? E assim, e mesmo estando ou não estando, assim,
Você teve ganhos, lógico que você teve ganhos. Mas e os efeitos colaterais, emocionais, dano? Né? Então tem que olhar para tudo isso. Não para olhar para casa, ficar se culpando, mas para corrigir a rota daqui para frente. Eu vejo muitos pais, Tayana, eu recebi muitas colaborações, inclusive, de pessoas que me disseram que sentem que seus pais querem que elas façam o que eles não conseguiram fazer na vida. Você falou sobre isso há poucos instantes, né? Ou seja, pais que eles querem se realizar através dos filhos, né? Que querem que eles tenham a mesma profissão, que não conseguiram um casamento que eles quiseram, e eles querem que o filho tenha um casamento parecido com o que ele idealizou. Por exemplo, eu não tive uma cerimônia de casamento, eu sempre quis. Meu filho não quer, mas eu quero que ele tenha porque eu sempre quis e não consegui, né? Então, é aquilo que você falou, né? Eles projetam uma expectativa muito grande nos filhos por acharem que o seu filho, como a gente falou, é uma continuidade deles, né? No sentido deles precisarem fazer o que ele queria e não conseguiu. Como é que os pais podem, na verdade, como é que um filho, né, pode tirar esse peso das costas? Olha, eu não preciso ser assim. Eu não preciso fazer o que meus pais não fizeram. Eu não preciso ter essa profissão porque meu pai sempre quis e não conseguiu. Como é que você tira um peso desse das costas? Olha, é bem difícil tirar esse peso das costas. É bem difícil tirar esse peso das costas, tá? Eu tô falando isso até para as pessoas que passam por isso não criarem grandes expectativas de que é uma tarefa fácil, tá? Porque, como eu falei, a gente quer ser aceito, amado por todo mundo, né? O que eu vejo hoje, como eu atendo adolescentes, é que os adolescentes, eles já pensam e olham o mundo e têm uma visão de mundo mais aberta, mais voltada para o amor próprio, né? Para serem protagonistas, né, da sua vida. Eu estou falando isso aqui de São Paulo, né, dos meus pacientes, é o recorte que eu tenho aqui no meu consultório, tá? Que é um ambiente controlado, né? Enfim, é a minha experiência. Mas é isso, assim, é você encontrar o seu caminho, sabe? É você buscar rede de apoio, se fortalecer com o que você quer, né? Porque, assim, você também só vai, esse peso vai sair quando esse filho, por exemplo, que não vai atender as expectativas dos pais, consiga atender as suas próprias expectativas. Porque se você também não tem os resultados, não tem satisfação naquilo que você deseja, que você quer, ou você não está em busca disso, você continua de alguma forma ali refém daquele ciclo, entendeu? Porque aquelas falas dos pais vão sempre ainda invadir a sua mente, os seus pensamentos. Você se sente inseguro, porque os pais exercem essa autoridade. Está inerente, né? A gente foi construído. Então, assim, busque se fortalecer, busque encontrar o seu caminho, busque encontrar pessoas que te ajudem, porque ter esse retorno, ter recompensas é fundamental para o fortalecimento como indivíduo, para você entender, ufa, foi bom eu ter escolhido por mim, valeu a pena, foi difícil, foi doloroso, mas valeu a pena, eu tô feliz. E aí, quando você tem esses resultados, quando você encontra isso, né, é um processo, e é também tem fim, né? Mas quando você vê que você está no caminho, até os seus próprios familiares passam a te aceitar. Essa autonomia, né, essa capacidade que você teve de, digamos, construir seu próprio caminho faz com que as pessoas, você acaba cultivando involuntariamente o respeito, né? O respeito, a admiração, porque muitas vezes essas famílias, elas não apoiaram porque elas não sabiam, elas não conseguiam enxergar que era possível. Aí você foi lá e fez. E aí... Lembrando que o contrário também é verdadeiro, né?
esse crescimento também pode incomodar, né? Eu tomei o meu caminho, me dei bem, e isso não, como assim? Você fez o caminho que não era para fazer e se deu bem, o contrário também é verdadeiro. Exatamente, o contrário é verdadeiro, exatamente, exatamente. E aí é aquela coisa, né, de você se fortalecer e aceitar que você não vai ter mesmo, você não vai ter o reforço, o reconhecimento da família, não vai ter. Então, é melhor eu manter um distanciamento para que essas energias, falas negativas, não me afetem. Você é afetado de uma forma ou de outra. E essas falas todas fazem você duvidar do seu valor. Você cresceu assim, né? Então, por isso que o afastamento é muito importante, né? Principalmente até a pessoa se fortalecer, né? Tem razão, Tayana. Mandar um abraço aqui para Ana Azevedo, que sempre também está aqui participando das nossas lives. Obrigada, Ana, pelo carinho de sempre, tá? Tayana, há muitos questionamentos. É Tayana, né? Porque eu conheço uma Tainá, né? Então só Tainá que fica na minha cabeça. Para não ficar te chamando de Tainá, né? Eu anotei aqui Tayana, não é Tainá. Tayana. Tayana, há muitos questionamentos com relação a por que alguém que diz que te ama, que deveria supostamente estar do seu lado, né? Pode ser uma mãe, um pai, um tutor, enfim. Não aceita a profissão que você escolheu, não aceita o seu modo de viver, né? Por quê? Por que as pessoas impõem tantas condições, às vezes, para amar a outra? Eu preciso ser o que você espera de mim para que você me ame. Por que você acha que isso acontece? Porque a gente constrói, né, um mundo na nossa cabeça muito limitado, né? A gente constrói idealizações expectativas. E muitas vezes esses pais, por exemplo, que viram projetar filhos, eles abriram mão, né, porque quiseram, né, mas decidiram uma escolha para dar o que eles achavam que era. Então, esse filho tem a obrigação de me respeitar, de atender a minha expectativa, porque eu abri mão da minha própria vida para dar isso para você. Mas aí que tá o problema, né? Mas aí que tá o problema. Ninguém tem que abrir mão da própria vida pelo outro. A gente cuida, a gente ama, a gente acolhe, mas a gente tem que amar, a gente tem que buscar ser feliz. Filho quer ver pai e mãe feliz. Né? Então, quantas vezes eu vejo casais se esquecendo por conta disso? Justamente porque constrói, tudo fica em função daquele filho. Né? Aí, esse filho está no mundo, está exposto a outros estímulos, vai construir uma outra história. Você não consegue controlar tudo. E aí acontece esse distanciamento, a desconexão, né? Então, assim, eu acredito que o caminho mesmo é buscar o autoconhecimento e a satisfação individual também, sabe? Deixa eu ser uma pessoa melhor aqui no mundo. Deixa eu ir em busca daquilo que eu sonho, que eu desejo, né? Essa fala sua, inclusive... Perdão, Tayana, termine. Não, é isso, sabe? É muito sobre isso. Você vai construir cenários na sua cabeça e vai construir expectativas, e aí você acha que o outro tem que te atender, né? Mas o outro pode te atender, se assim ele desejar. Não por mãe, não por chão, não por abuso. Eu acho que você foi no ponto central aí. Quando você disse isso, há uma ideia de dívida, né? Eu digo, é muito comum, inclusive eu vou falar, eu fico falando de mim, né? Mas é bem chato isso. Mas assim, é porque não há como não lembrar. É muito comum os pais dizerem, eu fiz, como você falou, eu fiz muitos sacrifícios por você, a minha vida toda foi em função de você, e agora
você faz tudo do seu jeito, você não me ouve, ou seja, há aquela ideia de dívida. Eu coloquei você no mundo, eu te criei, uma coisa que eu ouvia muito da minha mãe, agora eu acho que sempre fui muito subversiva, viu? Minha mãe sempre falava pra mim, mas eu passei por milhares de coisas pra você estar aqui. Eu falei, minha mãe, mas só que é aí é que tá. Isso adolescente, mãe, é aí que tá. Mas eu não pedi nada disso, eu só tô aqui. Porque a gente não tem essa ideia, eu nunca tive essa ideia de dívida. E muita gente fala isso, olha, minha mãe sempre joga na minha cara que ela abriu mão da juventude dela, que ela deixou de trabalhar para cuidar de mim, que ela suportou muitos problemas conjugais para conseguir me criar, conseguir me dar uma boa condição de vida. E é isso é um peso que se a pessoa não tiver ideia de, olha, eu não tenho nada com isso, não fui eu que pedi para nascer, não existe lá um formulário em que você assina e diz, olha, eu vou para o mundo fazer tudo o que você quer, então pode se sacrificar por mim. É uma coisa que você não sabe no que vai dar. Eu escolhi ser mãe, então eu tenho que ver o que é que vai acontecer com o meu filho. Eu vou dar o melhor, eu vou criá-lo da melhor forma, mas eu não sei o que vai acontecer. E às vezes, assim, no caso, né, de algumas pessoas, eu não escolhi ser mãe. Aconteceu, foi um acidente, bem, mas isso não significa que você, pelo que você passou, justifica, pode explicar. Né? Pode explicar. Então, o que você. Alguém vem e fala, né, se algum familiar fala, você é ingrato, você não dá valor por tudo que eu fiz por você. Nossa, mãe, nossa, pai, muito obrigada. Sinto muita admiração. Você realmente é uma pessoa muito forte. Agora, eu vou fazer a minha vida, né? Não entrar nesse jogo de manipulação, reconhecer sim o valor, né? Porque às vezes os pais falam isso também porque eles querem o reconhecimento. Reconhecer, mas não é porque você reconhece, você tem que atender. Perfeito. Tayana, agora a gente vai falar um pouquinho sobre você, né? A Tayana, que também ajuda psicólogos, né? Psicólogos que querem impulsionar suas carreiras. É importante a gente falar sobre isso aqui, né? Porque aqui em Ilhéus, como eu disse no início, tem muitas faculdades de psicologia, bem como Itabuna, pessoas de municípios vizinhos também, e que não sabem, terminam o curso e não sei, e aí, como é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar no consultório, eu vou trabalhar individualmente, eu vou me associar a alguém, uma clínica, como é que eu faço? E a Tayana, ela ajuda psicólogos que querem saber o que fazer da sua idade, não só pessoas que saíram da faculdade agora, bem como profissionais que já estão na carreira estabelecidos, né, Tayana? Exato, exatamente. Muitas vezes estão, né, em outra área da psicologia, a área organizacional, escolar, desejam muito atuar, não sabem por onde começar, né? Como que eu atendo esse cliente? Como que eu lido com cada situação? Como que eu tenho um manejo de agenda? Porque sim, a gente vive hoje a era da saúde mental. As pessoas estão olhando mais para isso. Não é à toa que a gente está aqui hoje, né, uma sexta-feira, 9 horas da noite, falando sobre um tema muito importante. Então, cada vez mais as pessoas estão abertas, elas têm acesso. Então, é por isso que eu decidi, né, iniciei esse projeto para ajudar também esses profissionais a serem profissionais bem-sucedidos, que tenham resultados na sua carreira, que se sintam satisfeitos, que se sintam ali autoridade. Afinal de contas, é uma profissão muito nobre, né? É uma profissão muito privilegiada. A nossa profissão pode sim transformar vidas e ajudar na transformação do mundo, né? E esse atendimento que você faz é individual, é em grupo? Você atende a pessoa individualmente? Você tem um grupo que você ajuda esses psicólogos? Como é que funciona, Tayana? O meu Instagram, né, que é o Tayana.Proto, que eu tô falando aqui, e nesse Instagram eu ajudo, como você falou, em funcionar a carreira desses profissionais de psicologia. Mas aqui em São Paulo eu tenho 3 consultórios com cerca de psicólogos, os quais eu também supervisiono,
mentoro. Eu também sou cofundadora da Psique, que é uma plataforma de terapia online. Tem profissionais no mundo todo, né? A gente está com mais de 900 psicólogos e oferecendo aí terapia online, agora depois da pandemia, para as pessoas que querem aí cuidar da sua saúde mental. E eu sou psicóloga clínica, eu atendo no meu consultório, estou aqui hoje no meu consultório, atendo os meus pacientes, tenho uma agenda aí bem cheia e atendo também clinicamente. Certo, existe algum critério para um psicólogo fazer parte dessa plataforma que você é cofundadora, né? Se eu não me engano, foi isso que você falou. Existe algum critério? Você analisa, como é? Você faz uma análise para ver se a pessoa se adequa? Sim, a pessoa está no processo que nesse momento a gente não está com vagas abertas, né, para a plataforma, então a gente está readequando ainda alguns modelos, mas eu vou depois passar para você, se tiver, e aí lá tem um e-mail, né, do nosso recrutamento e seleção da área de RH, e a pessoa pode encaminhar o currículo e se cadastrar na plataforma, e quando a gente abrir novas vagas, aí a pessoa já está lá com a base, a nossa base. Muito bom, então. Tayana, eu quero te agradecer, tá, pelo seu tempo. Obrigada por aceitar bater esse papo. Foi muito rico, aprendi muito com você. Acredito que nossa audiência também tem aprendido muito, vai ajudar muitas famílias. Tá? Lembrando que esse conteúdo vai estar no meu canal, então vocês podem lá assistir, mandar para um conhecido, para um parente, uma pessoa que precisa ter acesso a esse conteúdo. E te agradecer, muito obrigada de verdade por ter aceitado conversar com a gente. Foi muito bom essa conversa. Eu adorei, foi um prazer, adorei você compartilhar aqui a sua experiência, se abrir também. E assim, eu sempre digo, né, é uma troca. Eu aprendo com os pacientes também, e assim a gente caminha, né? Então, te agradeço muito e estou aqui à disposição se precisar falar desses temas polêmicos, né? Verdade. Então, muito obrigada. Eu espero que a gente consiga conversar em outras oportunidades. Grande abraço e sigam a Tayana, tá, gente? O arroba dela tá lá no meu feed, no card lá que eu postei. Então, sigam a Tayana. E você, psicólogo, que precisa, né, melhorar a sua carreira, compreender como trabalhar como ser um psicólogo, né, que aumentar o seu número os seus clientes, seus atendimentos, entender como é que funciona essa dinâmica. A Tayana tem bastante propriedade para falar sobre isso. Tayana, muito obrigada. Abraço também para o Carlos, pastor Carlos, aqui assistindo a gente. Obrigada, Carol. Obrigada, Luciene. Obrigada, Suzy. Todo mundo que assistiu aqui essa live. Grande abraço para vocês. Beijão para você, Tayana. Obrigada, um beijo. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.